Graça e paz, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida, salvando tu e a tua casa, em nome de Jesus, porque poderoso é o nosso Deus que não perde batalha, o Senhor dos exércitos. Nós estamos nesse propósito, a unção da promoção de Deus, a unção que promove os seus servos, a qual ele separou para um propósito específico. Falamos de Davi quando foi ungido pelo profeta Samuel. E hoje nós vamos relembrar o capítulo 17 de 1 Samuel, a guerra entre os israelitas e os filisteus. Quando o povo de Deus, Saul e o seu exército, se depararam com uma guerra contra os filisteus. E no meio dessa guerra, o seu pai Jessé envia Davi para ver se os seus irmãos estavam bem. E ele envia alguns mantimentos e ele dá algumas ordens e direções para Davi, porque o texto diz que Davi ele ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, ao decorrer desse texto, nós vemos situações das quais aconteceram para que favorecesse o cumprimento do propósito de Deus na vida de Davi. E o que eu quero dizer em cima desse texto? Em toda a nossa vida, situações acontecem, mas tudo está sendo preparado e está cooperando para que eu e você, homens e mulheres de Deus que se posicionam, venham entender que você é uma chave no meio de uma família. Você é uma chave, um canal de Deus no meio de uma situação que às vezes você para e fala: meu Deus, que situação difícil. Olha o que eu estou passando, como eu vou resolver essa guerra, essa questão. E Davi, ele coloca essa guerra nas mãos do Senhor. Independente da área, se é no trabalho, se é na família, ainda que você tenha bons olhos, que isso é muito bom, Jessé mandou Davi para ver se os irmãos estavam bem, se tudo estava ocorrendo bem. Mas quando ele chega no arraial, ele se depara com os israelitas preparados para entrar numa guerra contra os filisteus. E ele ouve que no meio deles havia um homem, um gigante, chamado Golias, que estava ali atemorizando o povo de Deus, o exército do Deus vivo. Só que o irmão de Davi, ele não vê com bons olhos a visita de Davi. Eliabe, o irmão mais velho, ele se acendeu, ele se irou contra Davi. E ele disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Aí no verso 29, Davi diz assim: então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Aí o verso 30: e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Veja bem, Davi ele se desviou daquela afronta que veio do seu irmão de sangue. Nós precisamos entender que quando nós estamos em guerra, em peleja no mundo espiritual, combatendo contra uma situação, uma questão que se levantou na vida da gente, que se levantou de repente no lar, na família, no ministério ou no trabalho, independente de qual ambiente está acontecendo, nós temos que aprender a se desviar de pessoas que se levantam, pessoas até cujo você tem um carinho, pessoas que às vezes vão dar lugar ao inimigo para falar uma palavra de afronta,
uma palavra de desprezo. Davi também, no meio desse contexto, também vai ouvir uma palavra de desprezo do gigante Golias, porque Davi ele era visto como menor. Davi ele era visto, nós podemos aqui encaixar esse sentido como uma pessoa que seria o último a ser cogitado para alguma coisa. Uma pessoa que não tinha, de repente, capacidade para resolver aquela questão. E aquela guerra era tão grande, uma guerra tão assustadora, e com aquele homem gigante afrontando o povo, que Davi seria motivo de chacota, assim como foi, sendo desprezado, porque ele era um menino. E eu quero te dizer que por mais que pessoas duvidem da tua capacidade, por mais que pessoas que olham para você e acham que o último resultado ou questão de solução poderia sequer ser cogitado de vir através da sua vida, é justamente através de você que o nome do Senhor vai ser glorificado. E que você venha se desviar dessa afronta que está acontecendo, que você não se abale, mas que se posicione como Davi e continue fazendo o que tem que ser feito. E a palavra diz que olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Veja bem, Davi, ele não leva para o seu pessoal. Davi, ele não recebe aquele desprezo como uma situação que iria deixar ele impotente de reagir diante daquela questão. Não, Davi, ele põe tudo na conta de Deus, porque o que aquele filisteu e o povo da Filístia estava causando aquela guerra, aquelas afrontas, não era contra Davi. Então nós temos que entender que algumas guerras, e porque senão talvez a maioria das nossas guerras que passamos é porque nós somos servos de Deus, estamos se posicionando por causa da palavra de Deus. E estamos sendo afrontados porque a gente glorifica o nome do Senhor. Então, na hora das nossas guerras, temos que conhecer quem é o chefe, o Senhor e o Rei de todas as batalhas, o qual não perde. E Davi, ele sabia que aquela guerra ali não era dele, não era para a glória dele, não era para a glória dos homens, não era para a glória do rei, mas que somente o Senhor iria ser glorificado e exaltado no meio daquela questão. E que maior do que aquele gigante é o poder que há em Deus. Então ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nosso inimigo, às vezes, ele está esperando que a gente venha reagir da forma que ele está cogitando. O nosso inimigo, ele está esperando que nós venhamos reagir às afrontas, reagir ao desprezo, reagir a algumas humilhações que as pessoas acabam fazendo outras passarem. Ele está esperando que a gente venha reagir na mesma moeda, que a gente venha pagar o mal com o mal. Mas Davi mostrou que aquela guerra não iria ser vencida da forma que ele tinha determinado. Que se ele vencesse, os israelitas iriam ser servos dos filisteus e vice-versa. Não.
Ele não tinha autoridade para determinar nada, mas sim o Deus Todo-Poderoso. E essa guerra ela foi vencida. O nome do Senhor foi exaltado através de Davi, porque Davi, ele tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. E o nome do Senhor foi exaltado. O poder de Deus, ele se manifesta quando eu e você colocamos Deus na frente. Quando eu e você entendemos que a unção de Deus é para a glória de Deus, que toda promoção que Deus ele permite, as guerras que se levantam são para o nome do Senhor ser glorificados e sabermos que Ele é poderoso para nos livrar e nos dar sabedoria para vencer essa questão. Então, no nome de Jesus, eu quero encerrar essa palavra glorificando ao nome do Senhor, porque no meio dessa guerra que você está passando, no meio dessa situação que tem te angustiado, talvez tenha te atemorizado por causa da proporção dessa guerra. Eu quero te dizer que Deus lhe dará sabedoria, força para que você venha vencer e que você reconheça, assim como o Davi, eu e você, que somente o Senhor não perde nenhuma batalha e nenhuma questão é difícil e muito grande para Deus. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A unção que Deus tem colocado na sua vida vai te promover. A unção que Deus derramou sobre a sua vida vai te destacar no meio dessas questões e essas situações. E você saberá que é o Senhor. E você saberá e todos verão que Deus salva o seu povo. E todos saberão, porque do Senhor é a guerra, do Senhor é a vitória em todas as coisas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, tome posse, curte, comente e compartilhe essa palavra em nome de Jesus.